Sejam bem-vindos à nossa aula de redação de hoje. Como já tínhamos começado na semana passada, vamos dar continuidade às dicas, de redação, que elas fazem toda a diferença dentro dos textos. Como eu já falei para vocês, nós temos duas situações de alunos. Tem alunos que fazem redações, e eu coloco lá quais foram os erros, e na próxima redação ele procura não cometê-los novamente. E tem outros, por exemplo, tia, mas eu nem sei o que é isso. Então, essas dicas aqui, a gente vai trabalhar justamente isso para que esses erros não sejam repetidos, tá bom? Então, vamos lá. Começando pela coerência. O que é coerência? A coerência entre todas as partes do texto constitui fator primordial para se escrever bem. É necessário que elas formem um todo, ou seja, que estabeleçam uma ordem para as ideias, ou se complementem e formam todo a narrativa. Explique, mostre as causas e as consequências. Gente, essa expressão, ela é utilizada até mesmo na fala. Por exemplo, quando você se expressa de maneira confusa, as pessoas vão dizer, você está sendo incoerente. Mas quando nós nos expressamos de maneira clara, dizendo os prós e os contras, argumentando, mostrando as causas e as consequências, você vai garantir o entendimento, tá certo? Próxima dica, de coesão. Então, a ausência de coesão provoca redundância, com relações semânticas discordantes, contradição lógica entre as partes do texto, relações semânticas e lógicas provocadas por frases, termos redundantes ou circulares. Vamos observar aqui exemplos. Hoje, 18 anos. Como uma data pode mudar tanto a vida de uma pessoa? Apesar que, quando a situação aperta, pedimos conselho aos tutores. Então, gente, nós temos aqui, esse apesar. Esse apesar é uma expressão que ela une as ideias, então já vai ajudar o seu texto a ficar mais coeso. Coloquialismo. O que é o coloquialismo? Gente, nós temos duas formas de nos comunicar, de maneira formal ou de maneira informal. O formal, a característica da linguagem formal é quando você utiliza, seguindo todas as dicas, as regras da língua portuguesa. Agora, o informal é quando você utiliza termos da linguagem, é quando você utiliza gírias, ok? E expressões até mesmo da sua fala. Então, a gente deve evitar isso, principalmente em alguns gêneros textuais, em sua maioria. São poucos os gêneros textuais que você pode utilizar expressões da fala, gírias e uma linguagem muito informal, tá bom? Então, quando eu tenho, por exemplo, tia, quando é que eu vou poder utilizar, então? São aceitas somente na reprodução de diálogos. Se o seu texto, tiver um momento de diálogo informal, aí você pode utilizar essas gírias, essas expressões informais. Mas se não tiver, não pode colocar. O que é que você deve evitar de qualquer maneira? Só que nem é o seguinte, gente. Um texto, ele não é a fala. Um texto, ele é uma expressão de uma ideia que você quer colocar. Você não pode colocar no texto da forma que você fala. Por exemplo, só que a gente tem um porém, o contudo, que expressam ideias contrárias, tão como o só que. Quando eu tenho que nem, a gente tem um como para expressar essa comparação. É o seguinte, a gente pode utilizar o por exemplo, tá bom? Então, sempre evitar essas expressões. Concisão, deixar o seu texto conciso. O que é isso? Elimine as palavras ou expressões desnecessárias. Escreva com clareza e na medida do possível. Diga muito com poucas palavras. Porque, gente, tem muitas pessoas que querem ficar enfeitando, colocando muitas palavras que até mesmo não sabem o significado só para embelezar o texto. E se você atrapalhar o entendimento, isso não vai servir de nada. Concisão, clareza, coesão e elegância. Palavras-chave que definem texto competente. No exame de vestibular ou nas redações que você faz no dia a dia.
Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. O aluno pode expressar o pensamento com o menor número de palavras possível. Aquilo que é desnecessário deve ser eliminado. A concisão dá ênfase ao estilo. O prolixo prejudica e enfraquece o texto, além de tirar o brilho de suas ideias. Gente, prolixo é quando você utilizou muitas palavras difíceis que provavelmente o seu leitor ele não conhece, tá certo? Uma linguagem muito rebuscada. O que é que nós podemos dar exemplos de não deixar um texto prolixo? Neste momento nós acreditamos. O que é que você pode colocar? Acredita-se. Uma palavra só que resume tudo isso. Travar uma discussão. Discutir. Conclusão. Não conclua sua redação jamais com as seguintes terminologias. Concluindo, em resumo, nada mais havendo, poderia ter feito melhor, como o tempo foi curto, então evite essas expressões. Termine conclusões consistentes e não com evasivas. O que é concordância? Gente, concordância é uma área da gramática que vai abordar sempre o sujeito está concordando com o verbo. Como assim? Se o sujeito ele está no singular, verbo no singular. Só que tem verbos que têm suas próprias regras. Isso a gente vai aprendendo com a prática. Por exemplo, quando eu tenho aqui, falta 5 alunos. Qual seria o certo? Faltam 5 alunos. Fazem 10 dias. O correto seria faz 10 dias. Gente, o faz, quando ele está se referindo a tempo, ele não pode jamais haver nenhuma flexão, ele permanece impessoal. O conteúdo do seu texto. Não adianta ter imagem, letra bonita, parágrafo e tudo mais, se o conteúdo ele não é relevante. Sua ideia precisa estar acima das outras. Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Um bom texto não é apenas um texto correto, ciências gramaticais. Ele deve ter conteúdo. O conteúdo não pode ser ridículo nem infantil, mas deve ser simples. Faça sempre uma análise crítica do que escreveu, como, por exemplo, através das seguintes perguntas. Sua redação é interessante? A leitura do texto é agradável? Tem boas ideias? O texto dá uma boa ideia daquilo que foi escrito? O texto está bem organizado? Gente, com essas perguntas, dá para você analisar a qualidade do seu texto. Você já fez o rascunho? Vai passar limpo? Faça essas perguntas para ver se o seu texto está legal. Se a resposta for sim, continua. Desenvolvimento. Consiste no corpo da redação, no desenvolvimento. O aluno deverá discutir os argumentos apresentados na introdução. Em cada parágrafo, escreve-se sobre um argumento. Tenha sempre em mente que o examinador de sua dissertação lê bons jornais, revistas e tem bastante conhecimento geral, portanto, não generalize. Então, primeiro, sempre separa a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o começo, meio e o fim. Cada parágrafo tem só uma ideia principal. E quem falou o seu texto, ele possui muito conhecimento. Então, você não pode generalizar. E às vezes, gente, frases que a gente pensa que está tudo ok, mas na verdade não está. Então, vamos continuar aqui para dicas para esse desenvolvimento do texto. O desenvolvimento é a parte mais importante em qualquer texto. É quando podemos aprofundar nas ideias, por enquanto, que foram apenas mencionadas na introdução. Os argumentos devem ser apresentados em função da ideia e organizados com clareza, para não confundir o leitor. Devemos ser cuidadosos para que o texto não se torne consistente e imaturo por falta de informação de nossa parte. Para isso, é preciso que ilustremos lendo revistas, jornais e livros, assistindo a noticiários de televisão, frequentando o maior número possível de produções culturais a que tivemos acesso, teatro, shows, exposições. Gente, se você não tem como contribuir, o que falar, o que criticar daquela temática, você não vai contribuir nada. E outra, você só pode falar daquilo que você conhece. Se você conhece um pouquinho, ou então você conhece muito superficialmente o assunto, você não vai ter como falar sobre. Em qualquer uma dessas atividades, assuma uma posição crítica, questionadora, que resultará em análises objetivas e, consequentemente, em julgamentos coerentes, tá bom?
Embromação. O que é essa embromação? É o famoso enche-linguiça. Fica se dando voltas no mesmo lugar, usando palavras vazias e embromáticas. Ou seja, o embromation é aquela que a gente fala e não diz nada. Exemplo, a vida, única e exclusivamente, é tão complexa que, apesar de tudo, não obstante o que possam dizer, torna-se altamente problemática. O que foi que ele falou com isso aí? Ilustrou e não disse nada. Espaço entre as palavras. Utilize espaços normais entre as palavras, de modo que estas se posicionem nem muito distanciadas, nem muito próximas umas das outras. Gente, o que é isso? A sua redação ela tem que estar harmônica entre o distanciamento das palavras. Não pode estar muito separado, mas também não pode estar muito junto, porque vai acabar atrapalhando o seu texto. O que é que acontece? Tem alunos, alguns, né, que querem enrolar, quer terminar logo, tem dificuldade para preencher as linhas e coloca palavras separadas demais. Isso atrapalha. E tem outras que acabam colocando juntas demais. Também atrapalha, porque eu não vou conseguir entender. Antes de iniciar a redação, antes mesmo do rascunho, faça um esquema, um roteiro de ideias. Então, você pode anotar tudo que você sabe sobre aquele assunto e depois escolher o que de mais importante tem ali, onde essa ideia pode ficar melhor e assim por diante. O esquema é um mapa e um guia que evitará desvios e retrocessos quando há elaboração do texto. Então, se você já tem esse esquema, já vai ficar mais fácil de você, eu esqueci, eu não coloquei, porque você já organizou nesse esquema prévio. Esquematizar é planejar, é caminhar com os olhos abertos, é saber o terreno de pisa, é dar redação de destino, sentido e um fim. Então, se eu coloquei 10 ideias daquele texto, a primeira, a segunda e a terceira vão ficar no começo. A quarta, quinta e sexta vão ficar no desenvolvimento. E as outras eu vou colocar na conclusão. Então, você vai ter quase tudo para colocar no seu texto. Evite escrever o termo etc, porque pode soar incompleto. Você não tem ideia, você já está querendo acabar. Eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo, gente, é uma figura de linguagem que ele vai aliviar o peso de algumas expressões. Por exemplo, ele deu seu último suspiro. Isso quer dizer que ele morreu. Eu estou suavizando o peso que essa expressão tem. Ele faltou com a verdade. Faltou com a verdade, mentiu. Ele desviou recursos dos cofres públicos. Ele roubou. Então, essa figura de linguagem, ela não é permitida em alguns gêneros textuais. Aliás, todas as figuras, né? Então, prestem atenção qual o gênero para não cometer esses equívocos. Por exemplo, no caso aqui, generalizar. Quando eu utilizo vocábulos genéricos, por exemplo, coisa, dar, fazer e entre outros. Gente, coisa. Esse coisa, ele é o quê? Uma pessoa, é um objeto. Então, vamos evitar essas expressões que generalizam as coisas. Vai mostrar que você tem pouco vocabulário. E não é isso que você quer mostrar, né, para as pessoas. Por exemplo, as crianças são inocentes. Todo político é ladrão. Os velhos são sábios. Gente, pode parecer, se no caso todo político é ladrão, mas tia, eu vejo jornal, enfim. Gente, todos, são todos do mundo todo. Você conhece todos? Não, é do Brasil. Você conhece todos os políticos do Brasil? Foi provado que todos são? Então, você não pode utilizar essas generalizações, porque elas vão muito afim. E no caso aqui das gírias, né? Nem para ser colocado. A gíria, na maioria dos textos, a maioria dos gêneros textuais, ela não é permitida. A não ser que seja em diálogo dos personagens. E se o texto tiver diálogo, que é geralmente nas narrativas, tá bom? Não sendo isso, jamais pode colocar. E às vezes, gente, são palavras muito comuns que a gente pensa que tá correto, porque já faz tanto parte do vocabulário que você não observa essa diferença. Por exemplo, o marmanjo bolou um jeito. O homem criou uma forma inteligente. O cara deve procurar sacar, procurar certificar. Se isso não é eufemismo, não. Quando se trata de gírias, isso não é eufemismo, tá bom? Então, sempre evitar as gírias na maioria dos gêneros textuais, a não ser que sejam diálogos, tá certo?
Essa aula de hoje, gente, a gente acaba por aqui, mas as dicas não. Ainda a gente tem mais uma aula para finalizar todas essas dicas e a seguinte a gente vai ter uma produção textual para eu analisar se vocês realmente vão utilizar essas dicas que foram dadas, tá bom? Pois a aula de hoje é isso. Qualquer coisa procura no Clezão para a gente esclarecer as dúvidas e questionamentos, tá bom? Tchau!